Meu nome é Deise Cardoso de Assis. Nasci no dia 6 de julho do ano de 1931, na cidade de Oriximiná, no estado do Pará. Com 2 dias de nascida, perdi minha mãe. Fui criada com meus padrinhos José Diniz e Luci Diniz. Com 3 anos, tive uma doença na pele que não suporta roupa nenhuma, nem sequer um lençol sobre o corpo, uma espécie de eczema, como queimadura, e nesse estado o corpo só pode se apoiar sobre folhas novas de bananeira, porque é a única coisa em nossa região que o corpo nessas condições suporta. Minha madrinha, apavorada, fez uma promessa com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que se eu ficasse boa daquela moléstia, ela me daria para o Colégio das Freiras em Santarém, no estado do Pará. E para surpresa de todos, eu fiquei completamente curada. Então minha madrinha me entregou, conforme o seu voto, para o orfanato onde eu fui criada. Com a idade de 16 anos, fui escolhida pelas freiras, separada de minhas colegas, convivi numa clausura durante 9 meses. Recebi um hábito marrom, separada assim, para completar meus 17 anos, para ir a Roma estudar mais 12 anos, para me tornar uma freira Imaculada Conceição. Mas Deus tem os seus planos. Um jovem motorista do colégio, passando pelos Laranjais, avistou-me na lavanderia e ficou impressionado comigo. Procurou saber o meu nome por uma de minhas colegas. Um dia, fazendo hóstia, em um quarto separado, entrou minha colega e me entregou um bilhete. No mesmo momento, a Madre Superiora entrou e perguntou: "O que é isso?" Não deu nem tempo para eu ler o bilhete e, sem saber do que se tratava, entreguei com muita naturalidade. E o que eu recebi logo após ela ler foi uma bofetada que caí por cima dos ferros quentes. Ela fechou a porta e saiu. Sofri queimaduras de 3º grau. Passando alguns dias, novamente este rapaz me procurou. Foi para mim novas torturas. Fui presa no Porta-Ló. Porta-Ló é uma caverna cavada na parede do colégio, lacrada com uma porta que só se respira pela fechadura ou pela fresta. Ali eu passei 24 horas sem comer e sem beber. Fui esquecida, gritei por socorro e uma freira que passava por ali, por coincidência, a Madre Superiora, dali lembrou-se que havia deixado-me de castigo e imediatamente retirou-me, levando para a enfermaria em estado grave. Passei alguns dias em tratamento. O rapaz tentou procurar-me pessoalmente na portaria,
O resultado desta procura foram novos sofrimentos. Apanhei com o cordão que elas levam na cintura. Este cordão traz penduradas 5 bolinhas de ferro nas pontas, recobertas com lã, que elas consideram as 5 chagas de Jesus Cristo. Mas quando Deus quer libertar uma pessoa, ele usa alguém. O rapaz pegou-se com o capelão do colégio, Frei Rogério. Então este padre convenceu as freiras para aceitar o meu casamento. Foi feita uma reunião no Salão Azul para discutir o assunto. Eu não compreendia o que falavam, pois eles eram alemães. E entre eles chegaram à conclusão que eu deveria me casar. Por fim me perguntaram qual era a minha opinião. Então eu respondi, pois já vivia sofrendo e queria me libertar daquele sofrimento. Não suportando mais, eu respondi, como Nossa Senhora foi uma boa mãe, eu também quero ter um lar e quero ser uma mãe. Dali em diante, começaram os preparativos para o casamento. No dia 29 de 12 de 1946, às 7 horas da manhã, na Capela Nossa Senhora do Rosário, no mesmo convento onde eu fui criada, realizou-se o meu casamento, oficializado pelo Frei Rogério. Fui muito feliz com meu esposo. Tive 4 filhos. Um dia, resolvemos sair da minha terra para vir a Pernambuco, a fim de conhecer a família do meu esposo. Neste estado, tive a infelicidade de perdê-lo em um acidente com um trator. Passei alguns anos trabalhando no Hospital dos Trabalhadores do Açúcar. Ali conheci um homem, por nome José Camilo de Assis, o qual era tesoureiro do mesmo hospital em que eu trabalhava. Então ali aconteceu o meu segundo casamento. Eu não sabia qual era a sua religião. Chegamos a casar na Igreja Católica. Vivemos felizes 6 meses. Já esperando o primeiro filho do segundo matrimônio, estava costurando e da minha janela vi o meu esposo ajoelhado no meio das bananeiras rezando. Desesperada, eu disse, pois lembrei-me que o padre diz que os protestantes rezam debaixo das árvores, em qualquer canto. E eu disse, por Nossa Senhora, com tantos santos aqui em minha casa, um oratório, e este homem rezando ali nas bananeiras. Meu coração dizia, este homem é uma nova seita.
Bati no seu ombro e perguntei: me diz, quem és? Um protestante? Ele respondeu que sim. Fiquei furiosa. Mandei que ele deixasse a minha casa e disse: você me enganou. Você sabe que eu sou uma católica apostólica romana. Todos os dias assisto missas. Nada ele respondeu. Pegou a mala e foi para o hospital em que trabalhava. Passados 15 dias, confessei-me ao padre e ele disse que eu tinha errado e que não devia tê-lo mandado embora, e sim aconselhá-lo a vir para a nossa igreja. Arrependi-me do que fiz. Fui buscá-lo. Só pedi para que não falasse em religião dentro de casa. Um dia, conversando com ele, lhe perguntei: em que se baseia a sua religião? Porque eu tenho a minha base. Tenho meus adoremos, catecismo, missais, meus terços, rezo minha missa, minhas novenas, e você? E ele me respondeu: eu tenho um livro, a Bíblia. Quando eu peguei o livro e disse: minha Nossa Senhora, me perdoe. E meu esposo disse: não tenha medo, pode pegar, pode ler. Então eu respondi: o padre falou que é pecado, porque é feito pelas mãos dos homens. Ele pediu para que eu colocasse em cima de uma cantoneira. Eu coloquei. Lá cobri com uma toalha e sobre ela um jarro de flores, para ninguém ver. Passado alguns dias, eu tive 2 sonhos. O primeiro, sonhei que eu tinha de apanhar o trem das 12 horas e só faltava 5 minutos. Saí correndo numa estrada bem larga, de areia branca, e quando eu ia chegando bem perto, de um lado da estrada, um velhinho me dizia: para onde vais? Eu vou apanhar o trem, eu respondi. Só me falta 4 minutos. Não vá por aí, disse o velhinho. Venha por aqui. Olhei a estrada, vi que era estreita, cheia de espinhos, e disse: não vou deixar de ir na estrada larga e limpa para ir nessa estrada. No momento da conversa, ouvi uma música bem suave e linda. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Então afirmei: que coisa linda! Gostou? Gostei, sim. Venha por aqui, disse o velhinho. Eu aceitei. Pisei bem firme e no terceiro passo eu me deparei num campo bem lindo. Então eu acordei
e contei ao meu marido. E ele me disse: você pediu para eu não falar em religião, mas este hino é evangélico. Fiquei irritada e disse: mas será possível que até em sonho se fala nesta religião? Eu era muito católica. Tinha santo em toda a minha casa. Coração de Jesus, coração de Maria, São Francisco de Assis, uma pia grande com água benta, um terço na minha cabeceira, na minha cozinha, Santa Bárbara, no banheiro, São Sebastião. Eu também era zeladora do apostolado. Sonhei novamente que ia apanhar umas flores do mato e comecei a ouvir umas vozes que me chamou a atenção. Estavam cantando. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Estavam cantando novamente um hino. Quando eu ouvi, comecei a chorar, e o moço que estava regendo disse: parece que tem alguém chorando. E eu saí depressa para ninguém me ver. Eu acordei. De manhã, eu contei a meu esposo e ele me disse: este hino é evangélico e é de convite. Fiquei calada, não disse mais nada. Apenas pensei: minha Nossa Senhora, será que eu vou ser uma protestante? Passou mais uns dias. José sabia que eu gostava de ler. Ele disse: Deises, leia aquele livro que você escondeu. Zombei dele. Está bem. Se um dia me der vontade, eu leio. E chegou esse dia. E para minha surpresa, abri no Salmo 115, nos versos 5, 6, 7 e 8, as letras ficaram grandes. Eu olhava as outras, eram pequenas. Só nestes versos que diz: tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que os fazem e todos os que neles confiam. Eu comecei a pensar: será que este livro está falando a verdade? Eu fiz estes santos no colégio. Eu era profissional em fazer São Sebastião. A freira pintava e o padre benzia e colocava na vitrine para vender. E nós mesmo adorávamos. Eu acho que este livro está mentindo. Eu adoro e venero estes santos. Olhei novamente e as letras continuavam grandes. Joguei o livro
e chorei como quem ia enlouquecer. Quando meu marido chegou para almoçar, eu disse: me explica o que quer dizer este livro. Ele fala a verdade ou estou sendo enganada? Ele me respondeu: todo homem é mentiroso, mas este livro fala a verdade. Então o que eu devo fazer? Eu preciso de uma explicação. E ele me respondeu: queres ir a uma igreja de crente? E o que é isto? Pois eu nunca tinha ouvido falar nesta igreja. Eu aceitei o convite. E o motorista do meu marido procurou e encontrou uma igreja que ficava no centro da cidade do Recife, no Jardim 13 de Maio, o qual era uma Assembleia de Deus. E era do pastor Diomédio, e como dirigente, o pastor Ademar de Souza Melo. O culto começou às 19h30. Iniciou cantando o hino do meu primeiro sonho. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Tal foi minha surpresa que eu fiquei contente. Cantaram outro hino. E a maior surpresa foi o segundo hino do meu sonho. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Nestas alturas, eu já estava chorando. O dirigente passou a palavra ao pregador e o mesmo pregou sobre aquele trecho que diz: não se pode pregar um remendo novo em cima de um pano velho, pois a rotura vem ser grande. Comecei a pensar: será que este homem está falando a verdade? Eu já tenho 25 anos e ainda não estou servindo a Deus, mas eu quero ser de Jesus. E eu fiquei a pensar, quando ele fez o apelo e perguntou se tinha uma ovelha que estava fora do aprisco, e eu levantei a minha mão. Imediatamente não deixei ele falar duas vezes. Levantei minhas duas mãos, chorando sem ver de quê. Me entreguei para Jesus.
Foi uma coisa maravilhosa, foi uma experiência gostosa. Me saiu toda aquela angústia do meu coração. Parecia que eu não estava pisando no chão. Oh, meus queridos irmãos, isto para mim foi uma experiência que só sabe sentir isso aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Esta alegria que eu ganhei de meu Jesus foi no dia 5 de junho do ano de 1956. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. No outro dia, bem cedo, ninguém tinha me dito o que eu fazer com meus santos. Mas peguei a vassoura e fui fazer a limpeza na casa. Comecei tirando os santos, passei o martelo em cada um, rasguei os adoremos, catecismo, quebrei os terços, pia, oratório, tudo quanto estava me impedindo de servir ao meu Jesus. Mandei comprar 2 litros de querosene e botei fogo em toda aquela idolatria. Minha casa ficou cheia de gente que dizia: Dona Deise enlouqueceu. E eu gritava: não estou louca, eu sou liberta pelo sangue de Jesus. Ele me salvou. E ali eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus. Dona Deise, eu também quero ter essa alegria que a senhora está sentindo. Olha, você quer mesmo? Quero, Dona Deise. E muitos que me ouviram, para a glória de Deus, eu ganhei 5 almas. E de noite eu levei aquelas 5 almas para a minha igreja, que estava em conferências. E até hoje não me arrependi da minha decisão. Eu sou uma mulher muito feliz. Eu sirvo ao meu Jesus. É de todo o meu coração que eu faço todo este trabalho para Ele. E se eu te dou este meu testemunho, é para que tu sejas um alerta, minha amiga. Para que tu deixes a idolatria. Para que tu ouças a minha voz, que é a voz de uma pessoa que teve toda a sua infância em um convento, em um colégio, mas hoje estou servindo a um Deus vivo, a um Deus poderoso, um Deus que ouve as nossas orações, a este Deus que tem feito tantas maravilhas na minha vida. Oh, meu prezado amigo, oh, minha amiga, que tu ainda estás ali esquecida. Deus te ama, Deus te quer. Faz com que tu atendas o meu convite. Ouve este testemunho, que é de uma serva de Deus que se encontrou com Jesus. É uma pessoa que foi liberta, foi tirada a idolatria do seu coração. Hoje eu sirvo a um Deus vivo que me amou, e Ele te ama também. Aceita Jesus, é tudo quanto eu tenho para te dizer.